Bem-vindas, bem-vindas. Conseguem me ouvir bem? Vão-me dando o ok se me conseguem ouvir bem, porque aqui está muito quente, eu tenho que estar com a janela aberta, então eu não consigo ter a certeza se o som está bom. Então se me puderem dar um ok em relação ao som desse lado, se está tudo ok. Bem-vindas! Se eu consigo colocar aqui o nome, eu ando sempre aqui um pouco à toa para colocar aqui o nome, que é uma pena. Não é aqui. Enquanto esperamos que vão entrando, eu vou só ver se consigo descobrir. Nas últimas lives eu consegui colocar o nome, mas tinha que pôr logo a entrada, não coloquei. Portanto, agora ficamos assim. Bem-vindas! Então, este mês de setembro eu organizei-me para estar aqui live convosco, para estar aqui mais pertinho de vocês, andava com saudade. Então nós temos 3 lives agendadas para este mês de setembro. A primeira hoje, a próxima será dia 10, à 1 ou à 1h30, não tenho bem a certeza. E a outra dia 15, às 9. Portanto, tem 3 horários diferentes que é para dar para toda a gente assistir. Então, vão chegando. Eu quero mesmo começar este último quadrimestre do ano a despertar a vossa CEO interior. Eu quero começar este último quadrimestre do ano a ativar o vosso magnetismo, a despertar a vossa musa, para que terminemos 2025 da melhor forma. Porque 4 meses ainda dá para fazer muita coisa incrível acontecer. Combinado? Então, antes de nós avançarmos, eu queria deixar aqui as datas das próximas lives. Dia 10 e dia 15 serão as 2 próximas lives. Nós vamos ter também lives com convidadas muito especiais, que eu estou super entusiasmadas. Portanto, vão estando atentas aqui também ao perfil, que eu vou trazendo todas as novidades sobre as lives com as convidadas. Este mês vai ser mesmo assim um mês de mesa farta, onde vocês vão ter acesso a muitos insights, a muito conteúdo e muita virada de chave para que vocês possam efetivamente terminar este último quadrimestre do ano da melhor forma. Então, antes de iniciarmos esta conversa de hoje, sim, porque apesar de existir uma professora em mim, eu hoje vou-me controlar para que essa professora fique para os meus programas e para as minhas mentorias, e hoje o meu objetivo é, acima de tudo, criar consciência desse lado, porque de nada vale nós continuarmos a investir em colher informação e mais informação se os nossos padrões efetivamente não mudarem, porque eu sinto que efetivamente esta é a chave que está aqui a faltar começar a rodar para que os vossos negócios possam então começar a crescer, possam então começar a expandir, ok? Então, antes de nós avançarmos, vamos fazer aqui 3 compromissos, pode ser? Então, o primeiro compromisso é que estejam aqui de mente aberta. Levem aquilo que sentir, levem aquilo que fizer sentido desse lado. Aquilo que não fazer sentido, não levem. É porque ou ainda não era para ti, ou é porque já não é para ti. Então, leva aquilo que efetivamente fizer sentido. Primeiro combinado, mente aberta. Segundo combinado, esta live ela vai ficar gravada se nós tivermos pelo menos 10 pessoas a assistir aqui live. Então, carreguem aí no aviãozinho, partilhem com quem vocês sentirem que faz sentido participar desta live. Partilhem com quem faz sentido ouvir sobre este assunto, de porque é que mulheres incríveis continuam presas em negócios medianos. Partilhem, porque esta live ela só fica salva se nós batermos a meta das 10 pessoas aqui live. Então, este é o segundo combinado, ok? Terceiro combinado.
não, o terceiro combinado é qualquer pergunta que vocês tenham, tem aqui um balãozinho em baixo que tem um ponto de interrogação. Então, qualquer pergunta que vocês tenham, deixem nesse balãozinho, ao invés de deixarem aqui, porque se deixarem aqui, eu vou querer responder na hora e aí eu vou perder o meu raciocínio, tá? Vou perder o fio à meada. Podemos fazer esses 3 combinados. Primeiro combinado, mente aberta. Segundo combinado, esta live fica gravada se nós batermos a meta das 10 pessoas aqui a assistir. Porquê? Porque os temas que eu vou falar aqui hoje, eles fazem parte de uma ferida do nosso coletivo feminino, ok? Feminino português. E quantas mais de nós começarem a estar despertas e conscientes de estes padrões que o nosso coletivo carrega, mais fácil se torna de nós criarmos prosperidade e abundância no nosso coletivo feminino. E como eu tenho a certeza que a maior parte de vocês que estão aqui a assistir são ou trabalham para mulheres portuguesas. Então, quantas mais estiverem conscientes e despertas para aquilo que eu vou trazer aqui hoje, mais os nossos negócios têm capacidade de prosperar, mais abundância nós conseguimos atrair para todas nós. Combinado? Então, nós estamos aqui para falar sobre porque é que mulheres incríveis estão presas em negócios medianos. Quem é que aqui sente que está nessa situação? Quem é que sente que está presa num determinado patamar, que tem muito mais para dar, tem muito mais para ser, tem muito mais para fazer acontecer, mas não consegue sair daquele lugar? Escrevam aqui no chat. Quem sente que está nesse lugar? Então, eu tenho uma boa notícia e uma notícia menos boa. Eu vou começar pela boa. 32% das empresas portuguesas já são lideradas por mulheres. Isto é uma excelente notícia. Portugal já se encontra em 6º lugar no ranking mundial do índice da Mastercard de empreendedoras femininas. Incrível! Vocês sabiam disto? O nosso mercado, ele é cada vez mais robusto e ele está efetivamente em crescimento. Qual é a notícia menos boa, então? É que 42% de nós foge de pedir créditos por falta de educação financeira. 70% de nós não se sente segura em lidar com finanças, em lidar com dinheiro. Porquê? Por bloqueios mentais relacionados com crenças limitantes e por falta de educação financeira. Então, esta base aqui, ela mostra porque é que mulheres incríveis efetivamente estão presas em negócios medianos. A mulher millennial portuguesa, ela sente-se presa entre 2 mundos. E se fizer sentido desse lado, reajam aqui com um coraçãozinho só para eu perceber que está a fazer sentido para vocês. Ela sente-se quase como a viver uma realidade dual, onde por um lado ela quer honrar valores passados, não é? Aquilo que nos ensinaram, aquilo que nós vimos as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias a fazerem para pertencerem, mas ao mesmo tempo, de forma consciente, nós não queremos viver o sofrimento que as vimos viver. Nós não queremos ter de abrir mão de sonhos, por exemplo, pela família. Nós não queremos estar presas num casamento que não nos faz feliz pela família, de forma consciente. No entanto, nos nossos padrões inconscientes, nós trazemos aquilo que nos foi passado. Os valores, as crenças, aquilo que nós vimos as nossas mães, as nossas avós e as nossas tias fazerem acontecer. Trazendo muitas das vezes esta dualidade interna, onde de forma consciente eu quero uma coisa,
De forma inconsciente, eu quero ou eu comporto-me noutra, gerando insatisfação no meu dia-a-dia, gerando bloqueios e muitas das vezes travas, como se eu ficasse presa num determinado padrão, num determinado lugar. Nós, millennials, nós mulheres portuguesas millennials, nós também olhamos para a geração que vem depois de nós e nós queremos aquela ousadia, nós queremos aquela coragem, nós queremos aquela autenticidade, nós queremos aquela liberdade. Verdade ou mentira? Mas ao mesmo tempo que nós queremos essa liberdade, que nós queremos essa autenticidade, nós queremos essa coragem, nós também queremos ser como as nossas mães e ficar pelo seguro, ficar naquilo que é certo, que já é certo, que eu sei com o que posso contar. Nós queremos viver aquilo que a geração Z vive, mas nós não queremos arriscar, não construir um futuro seguro. Verdade ou mentira? E só isto já era um tema para uma outra live inteirinha. E a questão que eu quero trazer aqui hoje é: e se nós conseguíssemos criar o bom dos dois mundos? Será que é possível? Será que é possível eu construir um negócio, eu construir uma carreira que sustenta os meus sonhos, que suporta os meus sonhos? Será que é possível eu construir tudo isso sem ter que abrir mão, por exemplo, de ser mãe? Será que é possível eu construir tudo isso sem ter que abrir mão da minha família? Será que é possível? O que é que vocês acham? O que é que o vosso corpo vos diz? Já estamos em 5. Já sabem a meta. São 10 pessoas aqui live para a live ficar gravada. Portanto, partilhem, é só carregar aí no avião e mandar para todas as mulheres que vocês conhecem, porque o objetivo aqui é fazer cura do nosso coletivo feminino português. Começar a criar consciência para mudarmos padrões coletivos. O que é que o vosso corpo sente? Desliguem a mente. O que é que o vosso corpo vos diz? Será que é possível encontrar o bom destes dois mundos? Será? Eu acredito que sim. Eu acredito mesmo que sim. Só que para isso ser possível, eu sei que cada uma de nós, eu sei que o nosso coletivo, por todas aquelas que vieram antes e por todas aquelas que vêm depois, o nosso coletivo precisa de tomar consciência. E depois de tornar o inconsciente consciente, nós precisamos tomar decisões e ações. Então, é importante nós percebermos que a maioria de nós mulheres vive presa em crenças limitantes profundas, enraizadas, crenças que impactam diretamente o sucesso e a liberdade nos nossos negócios e na nossa vida, que é só tudo aquilo que nós queremos. Verdade ou mentira? Sucesso no negócio e na vida é só tudo aquilo que nós queremos. Mas nós carregamos estas crenças herdadas. Crenças que podem vir desde há 7 gerações para trás. E aqui nós teríamos que falar sobre genética, sobre epigenética, neurociência, e não é a live para isso, gente. No entanto, existem em nós, no nosso ADN, crenças desde há 7 gerações para trás. Traumas, feridas. É muito trauma, é muita ferida. Concordam comigo?
É muito trauma e muita ferida, passado de geração em geração. Crenças que já foram vividas e que já foram pagas por todas aquelas que vieram antes de nós, mas que ainda assim nós nos mantemos agarradas a elas. Nós mantemos-nos agarradas a esta cultura de resiliência silenciosa. Esta cultura do eu tenho que fazer tudo sozinha. Só acontece se eu fizer. Ninguém me ajuda. Ninguém me apoia. Verdade ou mentira? Quem aqui sente que tem que fazer tudo sozinha? Escrevam-me aqui no chat. Ainda não passamos a meta das 6, gente. Já sabem, só fica gravado se nós chegarmos às 10. Quem é que sente que carrega a crença de que tem que fazer tudo sozinha? Que não pode contar com ninguém? Andreia, por vezes. Está quase! Faltam 3 para batermos a meta. Toca a carregar aí no aviãozinho do lado. Carolina e eu. No aviãozinho do lado. É o nosso compromisso para esta live ficar gravada. E partirem com todas as mulheres que vocês conhecerem, porque isto tem impacto no coletivo. Ainda ontem, meus amores, minhas musas, ainda ontem eu estive uma manhã inteira num trabalho lindo de constelação e foi claro o quanto nós mulheres portuguesas ainda carregamos estas feridas das nossas ancestrais que foram deixadas pelos maridos para irem descobrir além-mar. Estas feridas de que nós não podemos ser suportadas, de que nós não podemos confiar nos homens. Quantas de nós cresceu a ouvir nunca confie, nunca dependas de um homem, ganha o teu dinheiro, faz por ti? Quantas de nós cresceu a ouvir isso? Todas nós, não é? Não fui só eu. Não veio só das nossas mães. Não veio só das nossas avós. Veio de trás, mas não foi assim tão lá atrás. E nós carregamos esta dor de todas aquelas que viram os maridos partirem para os descobrimentos e ficaram cá, a ter que segurar a família sozinhas, a ter que criar filhos sozinhas. E muitas das vezes esses homens foram e não voltaram. Outros voltaram, mas quando voltaram já tinham construído outras famílias do outro lado. Foram golpes e dores muito duras que deixaram em nós estas crenças inconscientes. E ontem na constelação foi claro o quanto nós mulheres temos sonhos parados. O quanto nós mulheres estamos cansadas, frustradas e nós só queremos ser apoiadas. Foi claro sentir que nós sim temos força e aguentamos tudo, mas que nós precisamos que eles venham assumir o lugar deles. Só qual é o problema? Tem problema. O homem não sabe mais qual é o lugar dele. Porquê? Porque lá atrás, enquanto nós fomos aquelas que tiveram que ficar para aguentar com tudo, eles foram aqueles que aprenderam a ir embora. E quando voltaram, a mulher que teve que ficar ocupou o lugar dele e não conseguiu deixá-lo. E até hoje nós ocupamos o lugar dele. Quantas aqui desculpa, sente que é mãe do marido ou que é mãe do companheiro? Tem que estar sempre a dizer faz isto, faz aquilo, não faz isto, faz aquilo. Olha, quantas de vocês sentem isso? Nós ocupamos o lugar dele. E o que é que isto tem a ver com o meu negócio?
tem a ver que se eu quiser dar conta de tudo sozinha, eu não tenho como crescer. Porque o meu corpo vai sentir que não dá conta. E se o meu sistema nervoso sente que não dá conta, sente que é perigoso, ele colapsa. E o que é que acontece? Burnouts, doenças. Ou então começam a acontecer stresses na família. Algum destes acontece. Então, primeiro ponto para que eu possa começar a construir um negócio que tem potencial de crescimento é eu assumir o meu lugar em todos os cenários da minha vida. O lugar certo. Por isso é que na minha marca, o primeiro pilar que eu faço questão de olhar sempre e de trabalhar é a identidade. Ainda não atingimos as 10, meus amores. Não vai ficar gravado assim. Estamos 7. Identidade. Porque é a partir daqui. E não é identidade como o marketing e o branding nos traz. Não, é a tua essência mais pura. Porque é a partir daí. O teu corpo, por muito que a tua mente queira ir a determinado lugar, se o teu corpo, se o teu sistema nervoso, se o teu inconsciente entende aquilo como uma zona de perigo, ele vai te boicotar. Ele não te vai permitir chegar lá. Porquê? Porque é perigo. É perigoso. Então, nessa manhã de constelação que eu estive ontem, foi muito claro. Foi muito claro todas estas dores que nós carregamos ainda da nossa ancestralidade. Toda esta desconfiança, toda esta crença de que precisamos de fazer tudo sozinhas e de quanto isto apenas está a resultar em sonhos parados. O quanto nós carregamos a crença de como assim eu vou pedir ajuda? O que é que iriam pensar de mim se eu pedir ajuda? Vão ver-me como pequena? Certo? E aqui nós vamos bater noutra crença à qual nós gostamos de nos agarrar. Que é a expectativa social sobre o papel da mulher portuguesa. A mulher portuguesa traz a expectativa de ser o pilar da família, a bem comportada, aquela que não incomoda. Certo ou errado? E sabes quais são as frases que tu repetes todos os dias e que revelam essas crenças que tu carregas dentro de ti? São aqueles momentos em que tu estás a fechar uma venda e no teu coração vem eu deveria te cobrar mais por isto que eu entreguei. Isto transformou a vida desta pessoa. Mas logo a seguir, a mente traz aquela culpa de mulher decente é humilde, não é ambiciosa. Se eu cobrar mais, vão achar que eu sou gananciosa e vão-me abandonar. A verdade é que em Portugal, a ambição feminina ainda é associada a egoísmo ou vaidade. Gente, cada vez que eu falo de dinheiro ou de faturação aqui no Instagram, eu perco seguidores. As pessoas ficam incomodadas. Porquê? Como assim? Porquê ficarem incomodadas? Uma empresa ou uma empresária aumentarem o seu faturamento, o seu rendimento, significa mais oportunidades para outras pessoas. Uma mulher aumentar a sua faturação e dizer-te que alcançou isso, mostra-te que
que também tu podes fazer isso. Que também tu podes viver isso. Estamos nova, falta uma! Mais uma pessoa e batemos as 10 e a live fica gravada. Também tu podes chegar a esse lugar. Ela aumenta a tua régua da permissão. Só que Portugal ainda traz esta ferida. Uma empresa, uma mulher, aumentar o seu rendimento, aumentar a sua faturação, cria a oportunidade de ela melhorar a qualidade do seu serviço, da sua entrega. Verdade ou mentira? Então existem crenças enraizadas no nosso coletivo feminino que criam de forma inconsciente dentro de nós culpa por desejar mais. Culpa por desejar sucesso financeiro. Culpa por desejar reconhecimento. Quem aqui cresceu e ouviu? Se tem é porque roubou. Se tem foi às custas do outro. Ou se tem é porque caçou marido rico. Parece que é sempre porque usou alguém ou usou o outro. Como se a mulher que deseja mais não passasse de uma interesseira. Verdade ou mentira? Quem aqui sente muitas vezes vergonha em dizer que quer faturar mais? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Muitas de vocês nem sequer se permitem imaginar faturar ou querer sequer faturar esses valores. Não, mulher não. Outra crença, não é? Do dar de conta de tudo sozinha. E esta aqui, gente, esta aqui eu chego a ter alunas minhas que me conseguem até justificar por A mais B mais C. Porque é que não podem pedir ajuda? Tintim por tintim. Gente, nós estivemos já muito perto de bater a meta, mas ainda não batemos. Só fica gravada se nós atingirmos as 10. É isso. Meu sonho é chegar a esses valores. 50 mil, 30, 100 mil, 1 milhão. Nós já podemos. Pelo preço que custou às nossas mães abrirem mão dos sonhos delas, nós podemos. Pelo preço que custou a elas, por elas, nós já podemos. Mas eu estava-vos a falar agora aqui da... Eu digo que eu leio os vossos comentários e eu perco. Estávamos a falar aqui do arquétipo da cuidadora. Principalmente quem aqui é terapeuta, não é? As terapeutas normalmente sofrem todas deste arquétipo. O arquétipo da cuidadora. E levanta a mão aqui quem nunca, não é? A que quer ser a melhor mãe do mundo, a profissional de topo, a multitarefas, a que faz e acontece em todas as áreas para tudo e para todos. Levanta a mão quem nunca lá esteve. A super mulher. Certo ou errado? Sabem onde é que isso vos vai levar se é que ainda não levou? Primeiro ponto, a não saber delegar. Eu já perdi a conta a quantas alunas eu vi deixarem de fazer crescer o seu negócio só porque não conseguem delegar. E porquê é que não conseguem delegar? As desculpas são: a outra pessoa nunca vai fazer como eu. Não posso confiar porque vai-me roubar clientes. Quem aqui sente isto? Pois é. Eu não digo que isto não possa acontecer. Primeiro ponto, nunca ninguém vai fazer como tu. Isso é verdade? És única. E ainda bem que assim o é. No entanto, a outra pessoa também tem os seus dons e talentos.
Então ela também poderá acrescentar coisas que tu nunca saberás fazer como ela. Enquanto empresária, tu escolhes talentos. Vou contratar e vai-me roubar clientes. Ela só vai querer sair se sentir que não está a crescer e se sentir que não é vista. E sim, às vezes nós vamos levar alguns golpes da vida, mas porque possivelmente havia uma lição aí a aprender. Mas isto são outras questões que nós não estamos aqui para falar sobre isto. Mas como eu estava a falar, o arquétipo da cuidadora leva-nos a não conseguir delegar. E quando tu não consegues delegar, tu não tens como crescer. Quando a Carolina diz aqui que quer faturar 30 mil, 40 mil, 50 mil, 1 milhão, ela não o vai fazer sozinha. Não tem como. Então, se eu não aprendo a delegar, eu não tenho como fazer crescer o meu negócio. Ok? Querer fazer tudo sozinha leva-nos ao isolamento, leva-nos à insatisfação, cansaço, burnout e leva-nos a criar negócios abaixo do nosso potencial. Está a fazer sentido aí desse lado? Escrevam-me no chat se está a fazer sentido aí desse lado. Gente, nós já estivemos muito perto, mas ainda não batemos as 10 pessoas aqui. São só 10. Estamos aqui 7. Se cada uma partilhar com uma mulher, nós ultrapassamos as 10. Está a fazer sentido desse lado? Porque eu sei, se tu estás aqui a assistir esta live, é porque estas crenças, elas já não te servem. A verdade é que a liderança feminina de hoje, ela pede leveza. Ela pede espaço para nós largarmos o perfeccionismo e de nos permitirmos errar. Mas a maior parte de nós acha que vai começar um caminho, vai dar passos nesse caminho e já estudou tanto e já fez tanto que vai ser perfeito. Eu não posso falhar, eu não posso errar. Pois desengane-se quem acredita que vai construir um negócio sem nunca errar. Desengane-se quem acredita que vai construir um negócio sem altos e baixos. Não vai, gente. Não vai. E a liderança de hoje, ela pede esta leveza. Todas nós estamos ansiosas por esta leveza. Todas nós estamos desejosas desta leveza. É o que eu mais recebo. É o que eu mais recebo dentro das minhas mentorias. São mulheres a pedirem, eu quero leveza. Nós queremos admitir com leveza não só os nossos erros, mas também os nossos altos e baixos. Mas sabe o que é que nós queremos admitir acima de tudo com leveza? A nossa ambição. Bolas! Porque é que eu não posso admitir que eu quero me sentar, admitir com leveza sem sentir que estou a ser julgada, sem sentir que estou a ser olhada de lado? Porque é que eu não posso admitir que eu quero me sentar numa mesa com outras mulheres a falarmos sobre movimentos de milhões, de bilhões, o que seja? Porquê? Porquê que eu tenho que viver vergonha ao assumir que quero mais? Porquê que eu tenho que viver vergonha ao assumir? Está quase nas 10. Mas ainda não passamos, Tânia. Há aqui uma resistência do campo forte. Já tivemos ali várias vezes quase a passar, mas ainda não passamos. Mas eu confio em vocês. Porque é que nós precisamos de sentir vergonha em querer investir mais nos nossos sonhos? Em querer investir mais para chegar a esse lugar que nós tanto ambicionamos? Isto só perpetua negócios estagnados. Isto só perpetua dependência de validação externa. O mundo mudou, gente. O mundo atual, ele valoriza quem se posiciona. O mundo atual, ele valoriza quem recebe
e entrega em equilíbrio. É natural que muito se dê quem muito entrega. Está certo. O mundo valoriza quem se assume. Quem assume sem vergonha o próprio sucesso. Quem assume sem vergonha quem é e o que é. Sem se preocupar se a vão achar presunçosa ou não. Quem é que aqui sente que apesar de todo o talento, que apesar de todo o esforço, ainda não conseguiu atingir aquele sweet spot no seu negócio? Aquele lugar tipo, ai, finalmente. Quem é que aqui sente que tem muito para dar, que quer transformar vidas, mas que parece que é invisível? Em qual destes lugares é que tu sentes que estás? No 1? Ou seja, já me vem, mas eu sinto que ainda não consegui atingir aquele sweet spot? Ou no 2, onde eu até faço movimentos, mas parece que ninguém vê, nada resulta, nada acontece? 1 ou 2? Escrevam-me aqui nos comentários. Gente, faltam 2. Falta uma. Está renhido. 1 ou 2? Isto é só a nossa primeira live. Nossa primeira de 3. Depois destas 3 lives, nós seguimos para uma masterclass. Uma masterclass incrível, Magnetic CEO, que vai ser dia 21 de setembro, online, às 9h30, tá? Que é para toda a gente poder assistir, às 9h30. Vai ser uma manhã, onde nós vamos olhar para 3 pilares fundamentais para tu tirares o teu negócio desse lugar. Então, as minhas alunas já sabem o impacto que é 3 horas comigo. E se tu sentes que chegou o teu momento, se é agora, antes que o ano termine, o link para a inscrição está na bio. Atenção! As vagas são limitadas. Porque eu tenho um problema, gente. Não é que eu não gosto de muitas pessoas. Eu amo pessoas. Não é esse o meu problema. É que eu nunca gostei de ser só mais uma na multidão. Sabem? Eu sempre tive esse problema. Nunca gostei de ser só mais uma na multidão. Eu sempre tive a mania de fazer tudo diferente. Ovelha negra da família. Portanto, quem for do bando, por favor, junte-se. Então, pelo menos para já, porque o futuro só a Deus pertence, mas pelo menos para já, eu gosto de criar espaços íntimos. Eu gosto de criar espaços onde há tempo para cada uma das pessoas que entra no meu mundo sentir que não é só mais uma na multidão. Sentir que é vista, sentir que é acolhida. Por isso o link está na bio, as vagas são limitadas e as inscrições também já estão oficialmente abertas. Então a maioria de vocês respondeu que se sente que está aqui no primeiro lugar, não é? Que ainda falta alguma virada de chave para chegar àquele sweet spot do negócio. Então, eu quero deixar algumas perguntas para vocês refletirem, ok? Eu não quero que vocês me tragam as respostas, que me escrevam aqui as respostas, porque aqui nós não temos espaço para fazer efetivamente esse trabalho. Mas as perguntas eu quero deixar desse lado. E o que eu quero que vocês reflitam, primeiro ponto, qual é esse sweet spot? Está claro? Ele está bem definido na vossa mente e no vosso corpo? É aquilo que no coaching nós chamamos dos objetivos SMART. Só que não é só no papel. Aqui. Quando vocês estabelecem esses objetivos, o que é que sentem no vosso corpo? Sentem um sim ou sentem um não?
independentemente de saberem como é que vão fazer acontecer. Dá aquele friozinho na barriga de excitação e de entusiasmo? Ou dá aquele torcer de estômago tipo... é pesado. Se deu um é pesado, então refaçam esse sweet spot, que ele ainda não é o vosso sweet spot. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto em relação a esse lugar. O que é que tu tens medo de perder se tu atingires esse lugar? Maior ou melhor do que quem tu sentes que vais ser se atingires esse lugar? Existe alguma ferramenta, técnica, skill que tu precises de aprender ou de desenvolver para tu conseguires levar o teu negócio para esse lugar? Tu já estás a fazer por isso, por aprender, por desenvolver-te, para conseguires levar o negócio para esse lugar? Ou estás apenas a fazer mais do mesmo todos os dias? Porque, gente, já Einstein dizia, louco é aquele que continua a fazer mais do mesmo esperando alcançar um resultado diferente. Não tem como. Vai continuar a ser o mesmo resultado. Para aquelas que sentem que estão a ser invisíveis, que estão a fazer, mas que nada resulta, que nada acontece, eu tenho outras perguntas. Pode ser? Estamos 9. Falta uma para batermos as 10. Faltam 2. Nós fizemos um combinado. Para quem chegou aqui, a meio da live, nós fizemos um combinado. A live só vai ficar gravada se nós batermos as 10 pessoas aqui live. Então, se cada uma de vocês carregar no avião e partilhar com pelo menos uma pessoa, nós batemos a meta. Então, para quem sente que está a ser invisível no seu negócio, a primeira pergunta que eu gostava de fazer e de deixar é: será que tu estás invisível ou tu estás indisponível? Isto porque foi aquilo que eu falei há pouco lá atrás no início da live. A tua mente, ela pode querer chegar a um lugar, viver uma experiência, viver algo. Mas se o teu sistema nervoso traz gravado no teu corpo que esse lugar é um lugar de perigo, e mais uma vez, voltando àquilo que falamos no início da live, pode sequer nem ser teu. Nós trazemos memórias de até 7 gerações para trás. Nós trazemos memórias que são muitas das vezes criadas intrauterinos. Então imaginem, por exemplo, se a vossa mãe grávida de vocês passou por uma situação de visibilidade em que aquilo foi um trauma para ela, eu gravo dentro do meu corpo, enquanto feto, bebê, dentro do meu corpo fica gravado que visibilidade é igual a perigo. Então, todas as vezes que eu for tentar fazer um movimento para me verem, o meu corpo é ativado, o meu trauma, batemos as 10, já vai ficar gravado. Uau! Então, mas estava a dizer, no meu corpo vai ativar aquela ferida, aquele trauma e logo eu vou bloquear. O meu corpo vai me boicotar. O que é que acontece? Eu procrastino, eu adio, eu fico doente, eu arranjo problemas na família, o que seja. Mas mais uma vez, a minha mente pode querer muito, mas se o meu sistema nervoso não permite, não sente que é seguro, eu não vou a esse lugar. Não vai resultar, não vai acontecer. Está a fazer sentido desse lado? Alguma vez, alguma de vocês sentiu, é agora, eu vou fazer, eu vou acontecer, já tenho curso, já fiz, já estudei, já sei,
E quando chegou à hora, arranjou 30 mil desculpas e não fez nada? Quem já sentiu isso aqui? Quem já passou por isso aqui? Ai, agora é o filho, agora tenho que ir fazer as compras, agora não dá, agora dá-me a barriga, agora dá-me a cabeça, ai, amanhã é melhor. O teu corpo não te leva a um lugar que ele sente que é perigo. Então, o primeiro lugar que tu tens que olhar é esse. É trazer segurança ao teu corpo. É nesse momento em que vem o medo, o frio na barriga, o apertão na barriga, o nervoso miudinho, é tu dizes, está tudo bem. Eu cresci. Eu sou adulta. Eu dou conta. Agora, se eu deixo as feridas de rejeição, de humilhação, de abandono, de injustiça, o que seja, tomarem conta de mim, eu não saio do mesmo lugar. Está a fazer sentido desse lado? Deixem um coração aqui no chat se está a fazer sentido desse lado. Outra questão que eu quero vos deixar: quanto de ti está efetivamente disponível para fazer aquilo que precisa de ser feito? Aconteça o que acontecer. Será que tu estás disponível para passar pelas provas que precisas de passar? Será que tu estás disponível para passar pelas fases de rejeição, pelas fases eventualmente de injustiça? Será que tu estás disponível para isso? Porque vai acontecer, faz parte da jornada, principalmente se tu carregares essas feridas, meu amor. Se essas feridas estão em ti, são essas mesmas que vão ser ativadas. E é quando tu voltas para dentro e tu vês, isto é meu. É para eu olhar, é para eu acolher, é para eu cuidar e eu vou seguir em frente, porque o meu desejo é mais forte, o meu sonho é mais forte, a minha vontade é mais forte. Há uma coisa que eu preciso de trazer aqui e de desconstruir. Porque aqui no digital, muitas das vezes, é passada uma ideia de facilitismo. Eu acredito que as coisas podem ser leves e devem ser leves. Eu acredito que elas podem e devem ser leves se elas vierem efetivamente deste lugar em que o meu corpo está em coerência com a minha mente. Se o meu corpo está em coerência com a minha mente, eu acredito e eu sou prova viva de que, por mais difícil que seja, é leve. Mas no digital vende-se muito esta ideia de facilitismo, que entramos num curso e o nosso negócio vai arrebentar, que fazemos uns posts e já começamos a vender hoje, basta fazer o post, basta fazer o story e já começamos a vender. Ou basta subir uns anúncios e já começamos a vender. E tu fazes. E depois tu achas que tudo vai começar a fluir. Ai, eu agora vou ser autêntica, vou fazer o meu post, e vai tudo fluir e vai ser, como se dizia lá na minha terra, estrada lisa. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Estrada lisa. Só que eu preciso vos trazer uma verdade. A cada degrau que nós avançamos, sem dúvida que nós nos permitimos a desbloquear novas conquistas. Só que a cada degrau onde estão essas novas conquistas, estão também os novos desafios. E é quando vêm esses novos desafios que vem esta pergunta: como assim? Mostraram-me que era tão fácil,
que era só eu respirar, que era só eu contar a minha história, que era só eu mostrar o quão boa eu sou. E não está a acontecer. Se não está a ser fácil, então é porque eu estou a fazer alguma coisa de errado. Se não está a ser fácil, então é porque não é para mim. Pronto, não é para mim. Então, normalmente aí acontecem duas coisas, que é, ou trocamos de guru, não funcionou com aquele guru, eu vou tentar com outro guru, ou então eu desisto de mim e dos meus sonhos. Verdade ou mentira? É muito importante, assim, antes de nós encerrarmos esta live, esta nossa primeira live, para quem chegou aqui há pouco, vão ser 3 lives que nós vamos aqui fazer durante o mês de setembro, fora aquelas que eu vou trazer convidadas especiais com temas incríveis para vocês. Mas nós vamos fazer estas 3 lives de abertura para uma masterclass que vai acontecer dia 21 de setembro, às 9h30. Vai ser uma manhã inteira, chama-se Magnetic CEO, onde eu vos vou passar aqui os 3 pilares para que vocês olhem o vosso negócio, olhem a vossa identidade e comecem já aqui a virar chaves para que 2025 termine em grande. Por 4 meses ainda é para fazer acontecer muita coisa. Então, antes de nós fecharmos esta live, é preciso que vocês entendam uma coisa. Independentemente do lugar onde tu estás no teu negócio, existem 3 camadas fundamentais para mim no empreendedorismo. A primeira é conhecimento técnico. E nisso, minhas musas. Eu tenho a certeza, eu ponho a mão no fogo. Nós somos feras. Verdade ou mentira? É diploma atrás de diploma, curso e mais curso, aula e mais aula, e é só mais um, e agora quero saber só mais este assunto. Verdade ou mentira? O segundo ponto e o terceiro, eu sinto que eles estão no mesmo degrau, não é um que venha primeiro ou que aconteça primeiro que o outro, que são conhecimentos e skills de negócio, ok? E aqui estes conhecimentos e estas skills vão ser diferentes dependendo do tipo de negócio que vocês têm. Por exemplo, se é um negócio só digital, se é um negócio físico, se é um negócio físico e um negócio digital, ou se é um negócio físico com um negócio digital. Então há várias características diferentes que são necessárias e importantes de vocês desenvolverem certas e determinadas skills para o vosso negócio. E obviamente o desenvolvimento pessoal. Óbvio, gente, além da maternidade, ser empresária é das maiores jornadas de desenvolvimento pessoal que existem. Das maiores. Das maiores. Mesmo. Então, apesar destas 3 camadas, todas elas serem importantes ao longo do desenvolvimento e do crescimento de um negócio, principalmente nos dias de hoje, todas elas são importantes e todas elas têm que estar sempre a rodar, a todo momento, a toda a hora. Hoje em dia tudo move muito rápido, tudo desenvolve muito rápido, tudo muda muito rápido, então nós temos efetivamente que estar atentas e que acompanhar todas estas mudanças, dependendo, obviamente, mais uma vez, do tipo de negócio que vocês têm, ok? Do tipo de negócio que vocês têm ou que vocês querem ter. Então, mas eu considero que a primeira camada, a camada do conhecimento técnico, ela fosse como se fosse a nossa primeira esfera, a esfera do eu, ok? Aquela esfera onde eu busco aperfeiçoar para me tornar válida, para me sentir válida ou para que me vejam como válida. E esta fase, onde muitas de nós ficam presas e só insistem em investir em conhecimento técnico, ela impede de nós caminharmos para as outras 2 fases, que é a fase do nós e a fase do mundo.
que é a fase onde então eu consigo fazer o meu negócio desenvolver e o meu negócio crescer. Se eu me limito a conhecimento técnico, eu fico apenas na esfera do eu. Eu fico presa naquela menina que procura ser validada pelo outro, ok? As outras duas camadas eu vejo-as como se fosse a adolescência e a adultização, não sei se existe esta palavra, a adultização da nossa jornada enquanto empresárias, ok? E aqui muda tudo. Nós percebermos que ninguém nasce a saber gerir e fazer crescer um negócio. E eu vejo muitas empreendedoras a achar que deviam saber fazer isso sozinhas. Não é que vocês não tenham potencial de aprender, nem que seja com os próprios erros, não é? Graças a Deus, tendo 2 dedos de testa, como se costuma dizer, nós batemos com a cabeça na parede e aprendemos e mudamos a rota, repetimos e tentamos não cair no mesmo erro. Só que sozinhas, fazer este percurso sozinha vai levar mais tempo, vai custar mais dinheiro, vai custar mais energia de vida. Tempo e dinheiro são energia de vida. O nosso contexto atual é outro, mudou. Nunca se viveram tempos de tantas oportunidades. Se há coisa que nós podemos e devemos agradecer nos dias que correm, é que nós efetivamente podemos ser tudo aquilo que nós quisermos. Nunca se viveram tempos assim. Nunca se viveram tempos onde fosse tão fácil e onde existissem tantas oportunidades de nós mulheres nos suportarmos umas às outras, sem receio do que irão pensar de nós, ou do que é que irão achar de nós, ou se vão achar que, como eu ouvia muito lá atrás em criança, que somos umas Marias, vai com as outras. Quem é que ouviu esta também? Cada vez mais existem redes de mulheres dispostas a apoiarem-se. Cada vez mais existem clientes como vocês, desejosas de autenticidade, desejosas de sentir os bastidores reais, para não acharem que existe algo de errado convosco. Cada vez mais existem clientes como vocês a quererem fazer parte, a quererem ser vistas e acolhidas. Então, eu acredito mesmo que nós hoje já podemos prosperar com prazer, que já podemos prosperar sem ter que sacrificar valores, sem ter que abrir mão da família, sem ter que abrir mão de sermos mães, sem termos que carregar o mundo sozinhas às costas. Eu acordo todos os dias para trabalhar, para criar esta realidade na minha vida e para vos mostrar que isto é possível para vocês também. Fez sentido para vocês, minhas musas? Sim ou não? Escrevam-me aqui no chat. Porque eu tenho que me ir embora. O meu papel de mãe agora chama por mim. Para ir dar jantar às minhas crias. Estava aqui a olhar para as horas. Para ir dar jantar às minhas crias. Estas conversas, elas são incríveis. São temas que efetivamente dão um pano para mangas. Eu tentei aqui assim, tipo, resumir para não me esticar muito no tempo. Tentei ser o mais assertiva possível. Porque, obviamente, não é? Profundidade, estratégia personalizada, desenvolvimento, tudo isso tem que acontecer no espaço certo, no sítio certo. Então, dentro dos meus programas é aí que nós vamos. Mais uma vez, não têm de fazer esta jornada sozinhas. Não tem de ser pesado. Já ficaram aqui com muitos insights de porque que o vosso negócio não expande. Comecem vocês.
Começa em mudança de mentalidades, começa em expansão de visão, começa no vosso corpo. Em olharem crenças, feridas, padrões comportamentais que vocês carregam. Vocês travam a vossa própria expansão. E o vosso corpo mostra tudo, tudo. Obrigada a cada uma de vocês. Dia 10, à 1 ou à 1h30, não tenho certeza. Estamos juntas aqui, combinado? Beijo!